Eu que vou tentar ser breve. Amém? Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 29. Para poder abrir a nossa mente, entender o que se trata o texto a princípio. Porque Jesus ordenava aos espíritos imundos que saíssem do homem, pois muitas vezes apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Rogou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele e muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade pelos campos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, não sei se você entendeu a princípio o intuito do texto, mas quando você para ler o texto, o que a gente vai tirar para a gente é que o texto, a princípio, ele vai se tratar para a gente sobre batalha espiritual. Batalha no mundo espiritual. E muitas das vezes já preguei aqui, e eu falei a princípio que, na verdade, a gente não é um corpo que possui uma alma, né? Mas a princípio sim é uma alma que possui um corpo. Antes de Deus formar o homem, ele a princípio ele desenhou no mundo espiritual. Aí depois ele vem fazer o corpo do homem e soprou vida em suas narinas. Uma coisa que a gente tem que entender, irmão, é que não é o mundo físico que sustenta o mundo espiritual, mas sim o espiritual que sustenta o mundo físico. E que o nosso corpo, a princípio, é o veículo que a gente tem para poder viver nesse mundo, mas que a princípio as batalhas principais da gente, elas sempre vão ser voltadas no mundo espiritual. Por mais que ela possa aparecer no mundo físico, é simplesmente uma representação geralmente daquilo que se está acontecendo no mundo espiritual. E o mundo espiritual, irmão, ele não é brincadeira. A verdade é que muitos não conseguem ver, não conseguem muitas das vezes sentir, mas a verdade é que não é um conto de fadas, não é uma mentira. A verdade é que o mundo, a princípio, ele não acredita. Muitos, porque não veem, não aceitam a verdade. E muitas pessoas, elas já nascem já com um sentido aguçado. Tem pessoas que já nascem meio com uma visão aberta espiritual, e muitas vezes você tem que pedir para Deus, muitas vezes para fechar às vezes a visão da criança e pedir para que Deus venha abrir só quando ela tem amadurecimento. Tem muitas pessoas que já nascem já com um sentido espiritual apurado, e muitas das vezes as que nascem não têm uma instrução correta, acabam seguindo para o lado errado de uma vida espiritual, se encontra do lado das trevas. E a gente, como filhos e filhas do Senhor, servos do Senhor, a gente precisa estar preparado para as nossas lutas espirituais.
espirituais, irmão. Porque o inimigo, ele não se cansa, ele não precisa beber, ele não precisa comer. E ele sabe que a gente tem necessidade, ele sabe que a gente tem dificuldades. E ele vai operar justamente, muitas das vezes, no nosso cansaço. Mas uma verdade é que o inimigo, ele não tem poder sobre a tua vida. Até mesmo para poder tentar lhe mexer, tentar provocar alguma coisa ou trazer uma contenda, ele precisa antes de tudo pedir permissão a Deus. É o que a palavra nos ensina. Mas que possamos, irmãos, estar atentos, vigilantes, constante oração. O Senhor Jesus fala que certas castas de demônio, elas só vão sair depois de jejum e oração. Não podemos brincar com as coisas espirituais. Enquanto brincamos e deixamos as coisas para lá e não nos importamos com as coisas certas que Deus manda, o inimigo, ele começa a lançar dados inflamáveis. Ele começa a orquestrar situações para poder, muitas das vezes, não pegar você, mas vai tentar mexer com o filho. Geralmente a coluna da casa espiritual geralmente é o último a ser atingido. Mas justamente ele sabe o amor que geralmente a coluna da casa tem pelos familiares, e constantemente ele está em oração. Então ele vai atacar justamente aquele que tem, a princípio ele entende que é o elo mais fraco. E nesse ponto ele vai mexendo aos poucos, ele vai ferindo aos poucos. E nesse momento, geralmente a coluna da casa, por mais que ora, por mais que jejua, o cansaço bate. Muitas das vezes a tristeza bate. E muitas das vezes bate a incerteza: será que realmente Deus está me ouvindo? Será que realmente, para que eu estou orando tanto? Geralmente eu estou com o meu joelho até machucado de tanto que eu oro. Geralmente eu estou com dor na barriga de tanto que eu jejuo, mas as coisas estão acontecendo. Só que é uma peleja, irmão. É um momento de provação. É o momento de orarmos. Do jeito que o mundo anda, estamos vendo muitos sinais acontecendo. Em breve, irmão, vai acontecer o arrebatamento do Senhor. Se acreditamos nas Escrituras, na palavra do Senhor e como as coisas estão acontecendo, acreditamos que talvez não vai demorar muito para o Senhor voltar. Então que possamos estar vigilantes, atentos aqui as coisas que vão acontecer. Que viemos orar para nossas famílias, que viemos orar pelos nossos filhos e os nossos familiares, e orarmos pelos nossos irmãos. Não se atente, porque às vezes a igreja não está cheia da forma que queríamos. As pessoas que estão aqui entendem a importância de estar aqui. As pessoas que estão aqui entendem que a igreja é a representante legal do Senhor Jesus na terra. Entende a verdade e que estão aqui. Nós não viemos, nós não glorificamos, nós não adoramos porque queremos tentar ganhar a salvação. A salvação, ela já foi comprada pelo sangue do Senhor. Todo aquele que é salvo, ele adora. Todo aquele que é salvo, ele entende que precisa buscar ao Senhor Jesus. Todo aquele que tem sede e fome de justiça, todo aquele que quer ter realmente um contato com o Senhor Jesus, vai buscar a sua presença. A verdade é que sabemos de quão bom o Senhor é e quão maravilhoso é sentir a tua presença. Por isso estamos aqui constantemente pelejando. E muitas das vezes estamos aqui sem vontade, irmão, também. E muitos estão aqui geralmente por obediência. Porque mais que às vezes não sinta. Entende que a melhor coisa a ser é obediente às Escrituras, obediente à palavra. Então, irmão, que possamos nos manter de pé. Por mais que esteja cansado, por mais que esteja ferido, essa provação que talvez você esteja passando vai passar. E no final você vai ver a mão do Senhor Jesus operando em você. Deus sabe das suas dores, sabe o quanto você sangra, sabe o quanto você soa, sabe o sofrimento que você passa, mas o Senhor Jesus, Ele colhe as suas lágrimas. O Senhor não é um Deus ausente. E muitas vezes podemos acreditar que o Senhor é um Deus que sofre junto com a gente.
Deus não é um Deus longe, não, irmão. Deus é um Deus tão íntimo da gente. Ele sabe o que passamos. Só que Ele sabe que essa dor que você passa, Ele sabe que é ela que vai te tornar mais forte. E Deus, Ele te ama tanto que muitas vezes Ele permite que essa dor não saia, porque Ele sabe que é justamente essa dor que faz você lembrar que você tem um Deus que você precisa, e que você vai clamar a Ele toda vez que você se sente. E que possamos ser inteligentes, irmãos. O texto, a princípio, irmão, ele vai nos mostrar quando o Senhor Jesus, Ele chega na terra dos Gadarenos, e lá tem um homem que a princípio ele é possuído por demônios. Esse homem, quando o Senhor Jesus ele pisa no local, esse homem ele vem diretamente à presença do Senhor Jesus. Ele não sabe a princípio ainda quem é Jesus, mas a partir do momento que ele chega onde o Senhor Jesus estava, ele não consegue ficar de pé diante a presença do Senhor. Quando o demônio chega no local e o Senhor Jesus está ali, ele se prostra diante do Senhor, porque ele não aguenta a glória do Senhor. E daí a gente vai tirar, irmão, a primeira coisa que devemos usar é a presença do Senhor em nossas vidas. O inimigo ele não corre de você porque você é bonitinho, ou porque você é legal, ou porque você é bondoso, ou porque você ajuda alguém a atravessar a rua, ou porque você esmola. Não, o inimigo ele corre geralmente de você por causa da presença do Senhor Jesus que está na tua vida. Toda vez que o inimigo ele tenta contra a vida do crente que permanece em oração, que tem uma vida com o Senhor, o inimigo, toda vez que ele bate, ele chega até você, ele vai ver a face do Senhor Jesus em tua vida. Então se permaneça firme, se permaneça constante em oração, se permaneça em vigilância, irmão. Aí o texto vai nos mostrar que ele vai falar: não me deixa, por favor, Senhor, o que tenho contigo. Alguns textos vai falar: vieste me atormentar antes do tempo. O demônio, ele sabe que ele tem um tempo aqui na terra. Ele sabe que ele tem um tempo determinado para poder ser derrotado. Ele sabe que ele já perdeu essa batalha. Ele sabe que ele já perdeu a guerra. Só que ele é ruim, irmão. Constantemente ele vai tentar lançar dados inflamados, e ele vai fazer o máximo que ele puder para poder influenciar a tua vida. Ele sabe que ele já foi derrotado, mas o que ele quer fazer é tentar levar o máximo de pessoas, desvirtuar o máximo de pessoas, para que o nome do Senhor Jesus perca pessoas. Mas o Senhor Jesus ele quer falar contigo: se permaneça firme na minha palavra. Eu já venci. O que eu lhe prometi, eu garanto, e no final você vai ver. Aquele que se permanece fiel na presença do Senhor e vigilante, vai ver o Senhor Jesus. Esse não vai precisar abaixar a cabeça por vergonha. Esse vai olhar face a face, e o Senhor Jesus ele vai olhar: vinde bem-vindo do meu Pai maravilhoso. Você vai fazer parte do reino. Quando lemos o texto, a gente vai ver que o inimigo, a princípio, ele vai pedir para que ele possa entrar na manada dos porcos. Quando ele entra na manada dos porcos, os porcos eles começam a ficar loucos e começam a se lançar ao precipício. Quando o Senhor Jesus ele vai expulsar o demônio, isso é uma coisa importante que devemos atentar, entender isso. Eles pedem: não nos lance no abismo. Quando ele fala do abismo, ele não está falando do abismo físico, mas ele está falando do abismo espiritual. O inimigo ele pede para que o Senhor Jesus não lance eles no abismo espiritual, no inferno, e pede para que eles possam entrar na manada dos porcos. Irmãos, o inferno ele é tão ruim
que nem os demônios querem voltar para lá. Eles constantemente vão tentar entrar na minha vida, na tua vida. Eles não querem voltar para lá, irmão. Se as pessoas entendessem de quão ruim é o inferno e de quão amadas elas são, mas elas estão perdendo a salvação, não existiria ninguém, o inferno ficaria vazio, não existiria ninguém que iria para lá. Se a pessoa entendesse realmente como é ruim, a pessoa ela fugiria o máximo, ela usaria tudo que tem, todas as energias, tudo o que ela pode fazer para poder estar e permanecer na presença do Senhor. O inferno é tão ruim que nem o inimigo quer ir para lá. Então, irmão, corra para os braços do Senhor Jesus. Não deixa que o inimigo venha tentar roubar a tua paz. Não deixa que o inimigo tenta lançar coisas em você ao ponto de você desviar e perder a salvação. O Senhor Jesus, Ele quer lhe salvar a tua casa. E o texto já para terminar. Quando eles foram para os porcos e se lançaram, ali os porqueiros eles se irritaram, ficaram assustados, porque sabiam da força daquele homem. Enquanto aquele homem ele estava possuído por demônios, ele quebrava as correntes, ele andava no sepulcro. Ele, a princípio, entendemos que ele tinha uma força física elevada. Ninguém conseguiria segurar aquele homem. Aquele homem era o problema do lugar. Tem muitas pessoas, irmão, que não querem ver a tua mudança. Tem muitas pessoas que só se importam com aquilo que elas vão perder. Tem coisas que para poder livrar, Deus tem que tirar. Tem coisas que Deus, para poder te transformar, Ele tem que tirar da tua vida. Não se zangue quando você pedir para Deus lhe transformar e Ele tirar coisas de você. Porque geralmente para lhe salvar, Deus vai tirar coisas que você gosta. São coisas que você não quer perder. Mas o mundo espiritual, ele não é brincadeira, irmão. Estamos vivendo, estamos usufruindo das coisas. Estamos comprando, estamos bebendo, estamos comendo. Às vezes estamos tocando coisas que não é para ser tocada. E muitas vezes estamos colocando coisas para dentro de casa que não é para colocar. E muitas vezes, quando vamos ver, já estamos envolvidos com coisas do inimigo. E ele já está causando influência. E às vezes coisas que gostamos, e geralmente ele vai mascarar essas coisas para poder mexer e permitir que venha em nossas casas. E quando você já está muito envolvido e não quer perder aquilo, quando ele falar que vai tirar, você vai sofrer. E muitas vezes você não vai querer. Então cuidado com aquilo que você se envolve. Cuidado com aquilo que você coloca dentro da tua casa, para que quando Deus tirar, não venha arrancar pedaços de você, ao ponto de você chorar. E a última coisa, aquele homem, ele era o problema do lugar. Quando Jesus transforma a vida dele, ele queria ir com Jesus, mas Jesus não deixa. Quando aquele homem permanece no local, ele vai servir de exemplo naquele local, e ele vai passar aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dele. E acreditamos que através da vida dele, depois dele ser um milagre que o Senhor fez, as pessoas vão ser transformadas através do testemunho dele. Entendemos que o Senhor Jesus, Ele quer nos usar, irmão. Uma coisa que você devia entender é que você é um milagre na mão do Senhor. Porque não é fácil você estar constantemente aqui, para poder ouvir, para poder cultuar, e mesmo muitas vezes cansado, mas você se permanece aqui fiel, obediente. Não é fácil. Só que o que você está trabalhando, aquilo que você está construindo, é um grande testemunho para as pessoas ao seu redor. As pessoas geralmente elas vão ver o que Jesus fez na tua vida. Nem sempre elas querem ouvir o que você tem a contar. Aquelas pessoas geralmente elas querem ver o que o Senhor Jesus tem feito na tua vida. Ela quer ver o exemplo. Permita ser um exemplo do Senhor.
Aquele homem, ele não saiu do local porque ele não precisava sair. Às vezes você não entende por que, às vezes Deus te transformou e Deus não permitiu você sair daquele lugar. Porque tem pessoas que Deus transforma e Ele fala: sai da onde você está, porque o local que você está lhe traz problema. Às vezes o local que você está lhe faz mal para o teu espírito, faz mal para a tua vida. Mas tem momentos que Deus, Ele não tira, porque justamente é o local onde você sofreu, justamente o local onde você passou vergonha, é o local que Deus vai te exaltar, é o local que Deus vai te usar como um exemplo. E através da sua vida muitos vão ser transformados. Então permita que o Senhor Jesus venha transformar a tua vida. Aceite a vontade do Senhor, por mais que seja difícil, por mais que esse talvez é o momento, o que Deus tem para fazer contigo. O que Deus tem para fazer na tua vida não é o que tem para fazer na minha. Às vezes você vê a vida de alguém é tão bonita, tão maravilhosa. Nossa, eu queria que o meu ministério fosse que nem aquele. Mas o ministério que Deus tem para você é outro. E justamente às vezes você quer viver a vida das outras pessoas, quer viver o ministério de outras pessoas. E às vezes Deus tem um ministério maravilhoso e você não quer. Às vezes tem muitas pessoas querendo ser usadas do jeito que você é usado, mas não, você quer viver a vida de outras pessoas. Não viva a vida de outras pessoas, viva aquilo que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida. Simplesmente se permaneça de pé e vigilante, para que a partir do momento que você for provado no mundo espiritual, você esteja de pé e você seja um exemplo e você seja usado pelo Senhor, que é a vontade dele. Que essa palavra possa ter entrado na tua mente como reflexão e uma palavra de atenção, que possamos estar com nossos ouvidos levantados, nossos olhos levantados e atentos para as grandes coisas que vão vir e para as batalhas espirituais que muitas vezes estamos sofrendo e não estamos lutando. Que você possa ter vitória no mundo espiritual primeiramente e no mundo físico. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.